Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas professoras, meus queridos professores que nos acompanham aqui através das nossas redes sociais. Estamos iniciando agora mais uma live para falar sobre esse tema que tem movimentado muito, né, os professores nos últimos dias, sobretudo depois de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ingressada pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho recebido, sobretudo nesses últimos dias aí, nesse fim de semana, muitas mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, muita gente ligando na sexta-feira, principalmente, para o nosso gabinete, para ter mais informações sobre esse fato, né, que tem chamado a atenção e tem gerado muita preocupação nos professores. Por isso, eu tirei esse tempinho agora à noite aqui para conversar com vocês através desta live. Eu estou nesse momento em Petrolina. Acho que muitos que me seguem devem conhecer essa bela cidade, no sertão pernambucano, já fazendo divisa aqui com a Bahia, aqui do ladinho de Juazeiro. E aí, agora pela madrugada, estarei indo para Brasília, né, para cuidar desse assunto, certo? Já temos aqui 500 pessoas ao vivo acompanhando a nossa live. Eu vou começando a falar, vai ser uma live curta, né, mas para tirar algumas dúvidas e tranquilizá-los, de certa forma. Pois bem, deixa eu começar lá de trás, né, para que fique bem claro o que é que está acontecendo agora nesse momento. Nós sabemos da luta que foi aprovar a lei dos precatórios do Fundef. Foi uma luta, né? Foram muitas audiências públicas, foi uma guerra na Comissão de Educação. Vocês acompanharam que em dezembro de 2019, né, o projeto estava prestes a ser votado e saiu da pauta, porque um deputado pediu vistas, e aí veio a pandemia. A Comissão de Educação não funcionou em 2020, só foi reinstalada agora. E no meio do caminho, né, no meio dessa pandemia, nós conseguimos, através de uma articulação política junto ao deputado federal Marcelo Ramos, do Amazonas. Está cansando o braço aqui porque eu estou em hotel, então não tem suporte, né? Mas vamos lá. Então aí, junto com o Marcelo Ramos, nós conseguimos emplacar num projeto de lei dele o artigo que trata do rateio dos precatórios do Fundef. Então, conversamos com o relator, fizemos todo o trâmite que foi necessário. O projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. O presidente, ao sancionar a lei, vetou o nosso parágrafo, né? E aí começou uma grande luta pelas redes sociais, pelo Nordeste inteiro. Eu fui a diversos estados, conversei com diversos professores em vários municípios, e aí chegou o grande dia de analisar o veto do presidente Bolsonaro ao rateio dos precatórios do Fundef. Conseguimos derrubar o veto, foi um momento histórico, foi emocionante aquela sessão do Congresso, e a gente tinha, a partir daquele momento, o indicativo de que o assunto estava resolvido, restando apenas os trâmites burocráticos junto ao Tribunal de Contas da União, porque tinha aquele acórdão, né, lá no TCU, e também ao Supremo Tribunal Federal. O que é que eu fiz? Eu fui à AGU, né, nós tivemos uma audiência lá com o ministro André Mendonça, o ministro da AGU, e ele se comprometeu conosco a nos ajudar na ação no Supremo Tribunal Federal, alegando a perda de objeto
daquela ação que tramitava lá. Por que perda de objeto? Porque agora nós temos uma lei. Antes, nós tínhamos uma tese. Entendam o que eu estou dizendo. Isso é importante para vocês alcançarem a nossa linha de raciocínio. Antes, nós tínhamos uma tese. Agora, nós temos uma lei. Então, demos um grande passo. Nada até aqui foi em vão. Muitos professores, inclusive, já receberam os precatórios do Fundef, graças a todo esse movimento. E eu tenho certeza que não me deixam mentir, né? Vários professores, vários municípios receberam já esse dinheiro. Outros ainda não. Em outros casos, os prefeitos estavam aguardando o TCU se manifestar e revogar o acórdão inicial, aquele acórdão que proibia o pagamento. Então, após a derrubada do veto, veio o quê? A promulgação da lei. A lei foi promulgada e o Tribunal de Contas da União então se manifestou e disse, olha, nós recomendamos aos prefeitos que permaneçam sem pagar o rateio, porque eles correm o risco de fazerem o rateio irregular, ou seja, contemplar pessoas que não tinham direito, professores que não estavam alcançados pela lei. Então o TCU disse, esperem o governo federal regulamentar a lei. Toda lei precisa ter uma regulamentação. E quem é que regulamenta a lei? O governo federal. No caso de uma lei federal, é o Poder Executivo Federal. No caso de uma lei municipal, é o prefeito. No caso de uma lei estadual, quem regulamenta é o governador. Mas no nosso caso, como se trata de uma lei federal, é o presidente que tem que regulamentar. E aí o Tribunal de Contas da União deu 15 dias para que o governo se manifestasse acerca da regulamentação da lei. Tá? Até agora isso não aconteceu. Nós também pedimos, por ocasião daquela nossa audiência na AGU, uma celeridade neste caso, já que a AGU representa o governo. Conversamos com o ministro e, enfim, fizemos o que tinha que ser feito. A gente estava apenas a aguardar. E aí os professores perguntavam, mas por que não paga se já tem a lei? Calma, não é assim tão simples. A gente aprovou a lei, é lei, como eu disse, não é mais uma tese, agora é uma lei, e a lei ainda precisa ser regulamentada. Acontece que nesse intervalo entre a promulgação da lei e a regulamentação da lei, que ainda não aconteceu, vem o que a gente não esperava, que é a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República é o Ministério Público Federal. E aí vem e questiona no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, o trecho da lei que garante o rateio aos precatórios do Fundef. Calma, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Os professores mandavam mensagem para mim, será que a gente nadou para morrer na praia? Não, calma. Não é o fim do mundo, repito. A situação ainda está sob controle. Não tem nada perdido. Muito pelo contrário, a gente está muito mais perto da nossa vitória, da grande vitória, que é o ponto final de toda essa celeuma. Então, o que é que acontece? O nobre procurador Augusto Aras, ele vai ao Supremo Tribunal Federal e diz, olha, Supremo, eu peço que vocês decidam aí, em caráter liminar, suspender os efeitos do artigo 7º da Lei 14.054, que é a lei que dá aos professores o direito ao rateio dos precatórios do Fundef. Aí você pergunta, mas poxa, por que ele fez isso? Ora, ele está alegando que os professores não têm direito, que é inconstitucional fazer esse rateio, porque o rateio, na verdade, significa, em outras palavras, dar dinheiro ao professor sem ter nada em troca. Ele alega que o rateio é diferente de uma remuneração, porque na remuneração o professor recebe uma remuneração
em troca de um serviço que ele presta. E no caso do rateio dos precatórios, isso não acontece. Então ele está dizendo que é ilegal se pegar dinheiro público e dar aos professores. Dar. Mas ele deixa de considerar o fato de que nós estamos aqui tratando de uma reparação ao professor, de um direito que ele tinha lá entre 96 e 2007 e que foi negado. Não é? O cálculo do governo federal, da União, estava errado por 10 anos. Por 10 anos, os municípios receberam menos do que deveriam ter recebido. E se receberam menos do que deveriam ter recebido, eles investiram menos no professor, menos do que deveriam ter investido. E agora, se as prefeituras estão recebendo esse valor como forma de reparação, ora, por que o professor não tem esse direito? Não é? Isso está muito claro, está muito evidente na lei. Mas aí vem o PGR, não é? E diz que não. O professor não tem direito, é ilegal pagar e pede lá uma liminar. O que é que ele alega também? E aí é o ponto X da questão. Ele alega que o Fundef, né, esse dinheiro dos precatórios do Fundef, tem que ser investido na manutenção do ensino, como manda a lei. O que é a manutenção do ensino? É a mesma tese do Tribunal de Contas da União. Quando o TCU lá atrás diz: prefeitos, usem esse dinheiro apenas nas ações de manutenção e valorização do ensino. Manutenção e valorização do ensino. Então, peguem os 100% e usem na manutenção e valorização do ensino. Isso dizia o Tribunal de Contas da União. Aí agora vem o Procurador-Geral da República com o mesmo argumento. Senhores ministros do Supremo, os prefeitos devem receber esse dinheiro e usar na manutenção e valorização do ensino. E o que é? E aí é o ponto-chave da questão. O que é a manutenção e a valorização do ensino? Aí ele diz, é o que está no artigo 70 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ora, toda a argumentação do PGR, Augusto Aras, é em cima do artigo 70 da LDB. O tempo inteiro na ação, ele faz menção ao artigo 70 da LDB, dizendo: não há previsão legal no artigo 70 da LDB. Se houvesse previsão legal no artigo 70 da LDB, a Lei 14.054 estaria correta. Tá? Então é isso. Ele está dizendo, a lei que os deputados e senadores aprovaram no Congresso, ela é inconstitucional neste ponto, porque não há previsão legal na LDB de que precatório seria também um dos pontos, né, precatório para professor, seria um dos pontos considerados pelo artigo 70 na LDB. Então, o que é que eu quero dizer a vocês agora? Parem o que estão fazendo, porque é sério. Bom, vamos lá. Daqui para frente. O que passou, passou. Vamos olhar para frente agora. Primeiro ponto. O relator sorteado lá no Supremo foi o ministro Barroso. Ok? Ministro Barroso. O PGR, Augusto Aras, pede que o ministro Barroso, relator, dê uma liminar suspendendo
o artigo 7º da lei. Ora, se ele está pedindo para suspender, é porque o artigo continua valendo. Se continua valendo, né, basta que o presidente da República faça o decreto regulamentando a lei. O que é a regulamentação? Ele vai dizer, olha, de acordo com o artigo 7º, tem direito o professor de tal época a tal época, precisa apresentar tal documentação, enfim, são esses detalhes que a regulamentação por decreto irá dizer. Então, se a gente já tivesse com isso regulamentado, o assunto estava muito cristalizado já no Tribunal de Contas da União, que certamente já teria revogado aquele acórdão, mas ele ainda não fez o decreto. Enquanto ele não faz esse decreto, agora a gente lida com essa ação. Então, o ministro Barroso foi sorteado como relator. Ele não tem um prazo específico na lei para se manifestar, mas ele já deu, agora, hoje, já deu um despacho, se não me engano foi hoje ou foi sexta, ele deu um despacho dando à Câmara dos Deputados, na verdade é o Congresso Nacional, e à Presidência da República um prazo de 5 dias para se manifestarem. Após isso, ele diz que vai tomar a decisão, né? Então a gente espera que a decisão dele seja tomada a partir da próxima semana. Bem, vamos torcer para que o ministro Barroso dê uma decisão favorável. Hoje à noite, agora à noite, eu tomei conhecimento que 2 entidades sindicais ingressaram no Supremo como solicitando o Instituto do Amigos da Corte. Uma, inclusive, é do Ceará. E aí, é um instituto previsto no Código de Processo, né, e que qualquer pessoa ou entidade representativa pode solicitar o ingresso na ação para acompanhar a ação e se colocar também, como diz o próprio nome, amigo da corte, oferecendo ao judiciário, no caso ao ministro Barroso, elementos que ajudem na sua decisão. Então, 2 entidades, uma agora às 7 horas da noite, já protocolou o pedido, e eu, como deputado federal, também vou protocolar, meu jurídico está preparando já a peça, e vou solicitar também o ingresso como amigo da Corte neste processo, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Paralelamente a isso, nós vamos pedir uma audiência, né, e tentar fazer uma mobilização com outros deputados para que a gente possa ser recebido no Supremo ainda esta semana pelo ministro Barroso. Não sei agora, em virtude da pandemia, como é que está a agenda do ministro, né? Eu já tive outras vezes no Supremo, antes da pandemia, né, quando a gente estava acompanhando a ação, a DPF. Vamos solicitar e não temos a garantia de sermos atendidos, mas vamos solicitar ainda esta semana uma audiência com o ministro, caso, né, esse nosso pedido seja acatado, seja aceito e ele nos receba, eu vou convidar também as 2 entidades que se colocaram aí à disposição para acompanhar o processo. Eu acho que são 2 do Ceará, se eu não me engano. Então, se nós formos atendidos nesse pedido de audiência, eu vou convidá-los para participar comigo. Bom, e agora vamos ao grande desafio. Como eu falei, já estou terminando aqui, como eu falei, agora há pouco, toda a argumentação do PGR foi em cima do artigo 70, certo? Do artigo 70 da LDB. Hoje, nós passamos o fim de semana inteiro preparando isso, e hoje eu já protocolei na Câmara dos Deputados um projeto de lei
que altera o artigo 70 da LDB e inclui a previsão, não é, de pagamento de parcela não remuneratória a professores em caso de decisão judicial transitada em julgado e convertida em precatórios. Então, nós estamos colocando isso na lei, tá? Aí você me pergunta, mas aí é um projeto de lei que foi protocolado hoje. Ok. É um projeto de lei que foi protocolado hoje, mas diante de todo esse dilema, nós temos urgência. Um projeto de lei protocolado hoje, ele pode, sem nenhum problema, ser votado na semana que vem. Ele pode entrar na pauta da semana que vem. Para isso, nós precisamos de 257 assinaturas de apoio para que o projeto tramite em regime de urgência. Ok? Preciso, neste momento, a partir de amanhã, está protocolado hoje, é o projeto de lei 2171 de 2021. Se eu não estou enganado, é esse o número, porque eu estou aqui sem estrutura, estou no hotel, como falei, não estou em computador, estou no celular e não consigo ver agora. Mas, se eu não me engano, é o projeto 2171 de 2021. Foi protocolado, já está na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Amanhã eu vou divulgar o código de assinatura desse projeto para tramitar em regime de urgência. Nós podemos ter a assinatura de líderes, por exemplo, vamos lá, o líder do PT, ele pode assinar e a assinatura dele vale por todos os deputados do PT. Então, se torna mais fácil. Mas eu vou colocar aqui, amanhã, publicamente, o código para que qualquer deputado possa assinar. Tá certo? Se nós conseguirmos, esta semana, hoje é segunda, se até sexta-feira a gente conseguir as 257 assinaturas, aí o projeto vai tramitar em regime de urgência. Conseguindo as 257 assinaturas, repito, o projeto que altera a LDB e acaba com o discurso do PGR, esse projeto sendo aprovado, ele acaba com o discurso do PGR. Então não tem que se falar em ação direta de inconstitucionalidade. Não tem. É o artigo 70 da LDB. Se você for ver lá, tem vários itens que são considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas o PGR na ação diz, se tivesse a previsão de pagamento de parcela não remuneratória, nós não estaríamos discutindo isso aqui. Então, não tem, mas nós vamos colocar. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou bom de briga. Sabe que nós pegamos essa briga aí do veto do rateio, quando nenhum deputado falava nisso, era eu que estava nas estradas, fazendo audiência pública aqui nas redes sociais, falando disso, vocês são testemunhas. Dificilmente um falava em derrubar o veto, mas eu estava aí todo dia, toda semana com vocês, na guerra. E conseguimos derrubar o veto numa grande vitória. E mais uma vez, eu estou entregando a minha dedicação, o meu tempo, o meu mandato para essa causa. Nós não vamos morrer na praia. Não nadamos até aqui para morrer na praia. Podem ter certeza que nós vamos lutar com todas as armas, com todos os instrumentos que nós tivermos até o fim. Não se iludam, não pensem que a guerra acabou. Não. A gente vai lutar. E eu preciso que vocês continuem comigo. Amanhã, o projeto de lei que altera a LDB, o projeto de lei que acaba com o discurso da Procuradoria-Geral da República, o projeto de lei que acaba com o discurso do Tribunal de Contas da União,
vai ter um código para que você, professor, peça ao seu deputado, ao deputado do seu estado, que assine. É fácil, ele pode assinar na hora. Ele entra lá no aplicativo que todo deputado tem no celular. É um aplicativo chamado Infoleg. Ele entra lá, digita o código que eu vou passar amanhã, o código desse requerimento de urgência, dá OK e automaticamente a assinatura dele já é incluída. Então, é assim que funciona. O deputado ele pode assinar isso em 30 segundos. Ele não precisa, antes da pandemia, ele tinha que assinar no papel, lá nos corredores, ou líder. Mas hoje não, hoje é pelo aplicativo. Então, amanhã à tarde, vocês irão receber, através das minhas redes sociais aqui, a gente não tem tempo para fazer um site como fizemos na campanha do veto, a gente não tem tempo para coisas assim. Então vai ser aqui, vai ser através do Facebook. Amanhã à tarde eu vou divulgar o código, vou correr atrás da assinatura dos líderes, porque se a gente conseguir o apoio dos líderes dos partidos, aí nem vai ser necessário fazer essa correria atrás dos deputados. Mas, como o seguro morreu de velho, a gente não tem tempo a perder. Vamos correr para tentar aprovar isso o mais rápido possível na Câmara para poder ir para o Senado. Então, eu vou colocar o código e vocês vão junto comigo cobrar de cada deputado do seu estado. Ceará tem tantos deputados, peça a todos. Não tem nenhum problema, mesmo que ele seja contra o rateio, mas é só assinatura para que o projeto chegue ao plenário. Porque se a gente não conseguir essas assinaturas, o projeto vai ter que ir para a Comissão de Educação, aí vai ter que ter um relator, depois vai ter que aprovar, aí o cara vai e pede vista, e sai da pauta e volta, aí vai para a Comissão de Finanças e Tributação, mesma coisa, aí relator, vai para a pauta, sai. Não, a gente não tem tempo para isso. Não tem. Tanto é que a partir de agora eu vou dedicar a minha energia a esse projeto. Eu vou, por hora, esquecer, não adianta a gente quebrar a cabeça mais lá na Comissão de Educação. Não dá tempo. Nós precisamos avançar, precisamos do regime de urgência desse projeto de lei. Por isso, amanhã a gente vai começar essa luta, essa guerra. Vai ser rápido, não vai demorar muito. A gente só quer uma assinatura por hora, do seu deputado, do deputado do seu estado, de todos os deputados do seu estado. Por enquanto, só deputado. Depois é que a gente vai fazer esse mesmo trabalho no Senado. Mas agora, até sexta-feira, a gente precisa dessas assinaturas. Então, amanhã à tarde, eu devo colocar aqui já no Facebook. Amanhã, meio-dia, 12h30, eu já estou colocando aqui no Facebook. À noite, eu faço uma outra live dizendo quantas assinaturas a gente já tem e dando um andamento já no nosso pedido de audiência com o ministro Barroso. Combinado? Tamo junto. Mais uma vez, eu digo, a gente tinha uma tese, agora a gente tem uma lei e a gente agora tem que brigar por essa lei. Não estamos mais brigando pela tese. A gente agora está brigando para defender a nossa lei, a lei dos precatórios do Fundef. Tá certo? Vamos continuar nessa luta, com essa garra, com essa determinação. É hora de dar as mãos, de nos unir. Quero dizer aos professores dos municípios onde o dinheiro já está na conta, que o prefeito deve preservar esse dinheiro. Ele deve preservar hoje, nesse momento, se ele gastar sem dar os 60% ao professor, ele está incorrendo em irresponsabilidade administrativa. Porque a gente tem uma lei. Apesar de termos um acórdão do TCU, mas o acórdão do TCU não impede o prefeito de pagar porque o TCU entende que o professor não tem direito. Não é isso. O acórdão atual do TCU diz não pague enquanto o governo federal não regulamentar por decreto. Não é que o professor não tem direito. O direito já está garantido na lei. O Tribunal de Contas da União sabe disso.
certo? Todo prefeito sabe disso, no Brasil inteiro, que o professor agora tem direito. Acabou aquela novela de que não pode pagar, não. Ele não pode pagar, atendendo a recomendação do TCU, por enquanto o presidente não faz o decreto, certo? Mas a gente tem agora esse inimigo, que é a PGR. Então a gente está trabalhando nesse projeto de lei para combater os efeitos dessa ação do PGR. Enfim, é uma luta, tá certo? Mas eu estou aqui, conto com vocês em mais essa batalha. Eu não sou professor, não tenho direito a rateio dos precatórios do Fundef, eu estou fazendo isso por vocês, dedicando o meu mandato desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, a essa luta dos precatórios do Fundef. Amanhã ou depois, outros deputados vão aparecer, porque eles só aparecem depois que a guerra já está andando, né? Na hora de carregar o piano, aí ninguém aparece. Mas quando aprova a lei, quando derruba veto, aí todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo chega. Mas não tem assim mesmo. A gente precisa das assinaturas desses deputados agora e vamos correr atrás. Tá bom, gente? Tamo junto. Nunca foi favor, sempre foi direito e agora não é tese, é lei. Hashtag não é tese, é lei. Repita, não é tese, é lei. Tamo junto. Valeu.